Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de teologia. Nós estamos falando sobre a doutrina de Deus, também chamado de teontologia. E nós estamos já no capítulo 7. Capítulo 7, e nós vamos falar dos atributos de Deus. É um assunto também muito interessante, que vai por a par, né, dos atributos de Deus, principalmente os atributos incomunicáveis, que são somente Deus tem esses atributos, né? Vamos falar também dos atributos comunicáveis, são aqueles que Deus ele reparte com a sua criação, no caso, o homem, né? E é muito interessante porque mostra ainda mais a grandeza desse Deus, mostra que esse Deus que nós servimos, ele é tão grandioso, tão maravilhoso que, igual diz Salomão, né? Nem os céus dos céus o contêm. Então, vamos começar aqui compartilhando a apostila. Como já disse, esse nosso estudo, capítulo 7, os atributos de Deus. Atributos de Deus têm a ver com suas características, né? Somente antes de nós entrarmos aqui nesse estudo sobre os atributos de Deus, vamos dar uma relembrada no que nós falamos na aula passada. O que é interessante que nós relembremos, né? E possamos fixar ainda mais o conteúdo. Nós falamos sobre os tipos de ateus, nós falamos também sobre os nomes de Deus, nós falamos também sobre a importância da genealogia e, como disse, nós falamos também sobre os tipos de ateus. Essa aula dos tipos de ateus foi muito importante porque nós aprendemos também acerca dessa concepção, né, que é o ateísmo. E essa concepção, ela já está descrita ali nos Salmos, né, dizendo que tolo é aquele que diz que Deus não existe. Então, a própria palavra do Senhor já disse que aquele que não acredita que Deus existe, ela é um tolo, né? Nós falamos também sobre a genealogia, que é muito importante, que serve como identidade, que vale a nossa identidade hoje, né, do povo bíblico, né, e também mostra a historicidade da existência daqueles personagens e, por fim, os nomes de Deus. É bom a gente relembrar que os nomes de Deus representam na Escritura um conceito que vai muito mais além do que simplesmente o nome, e sim o que diz a respeito do caráter de Deus e também do caráter de cada pessoa que recebia um nome, né? O nome tinha um significado especial para cada pessoa que recebia esse nome. Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo sobre os atributos de Deus. Primeiramente, nós temos que entender que Deus ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa. Assim como Jesus também é uma pessoa e também o Espírito Santo é uma pessoa. Existem algumas religiões que não atribuem a pessoalidade ao Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Mas o conceito bíblico diz que Deus é um ser pessoal, Jesus é um ser pessoal, e o Espírito Santo também é um ser pessoal, porque eles possuem, todos os três, as três pessoas da Trindade, elas possuem vontade,
elas possuem inteligência e outros atributos que somente uma pessoa tem. E então joga por terra essa questão de que o Espírito Santo é um ser impessoal ou uma força ativa. Então, aqui, esta característica de ser um ser pessoal se define pelo fato de seus atributos serem compatíveis com uma pessoa divina. Então, os atributos de Deus, ele é compatível com uma pessoa divina. E está muito além das características humanas. Então, a diferença, o abismo entre Deus e o homem, ele é muito grande, porque Deus, ele é uma pessoa divina. E os atributos de Deus pertencem à essência divina, sem as quais ele não seria Deus. Então, nós temos que entender bem essa parte, de que, principalmente falando dos atributos incomunicáveis ou atributos não comunicáveis, é somente de Deus. Só Deus tem esses atributos. E veja bem aqui que no início aqui do parágrafo diz que Deus é espírito e não possui um corpo físico. Realmente nós não temos como dimensionar Deus de uma forma que possamos dar a ele um corpo físico. Deus aparecia aos homens, como já disse anteriormente, em uma questão da teofania. Deus aparecia em forma de homem, Deus apareceu lá na sarça ardente, o anjo de Yahvé, que é um entendimento que é Deus também. Então, ele, em certos momentos, ele aparecia com uma forma humana, mas Deus, ele não possui uma forma da maneira que nós entendemos, ele é espírito. E naquele diálogo com Jesus, lá no capítulo 4 de João, diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, primeira característica de Deus, que ele é espírito, é um ser espiritual. E já lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, Deus já proíbe fazer qualquer tipo de representação, nem nos céus, nem na terra, nem em lugar algum dele, porque os seres humanos têm a tendência de adorar aquilo que é físico, aquilo que é feito por mãos. E Deus, ele não é feito por mãos humanas. Deus, ele é espírito. E nos relatos bíblicos, em alguns momentos, Deus se materializou, como já disse anteriormente, né? Para entrar em contato com o homem. Isso era uma necessidade que Deus tinha de transmitir a sua vontade, a revelação especial, como nós falamos numa das aulas passadas, né? Havia essa necessidade. Então, por isso que Deus se materializava em homem. E aqui diz, aqui nesse versículo aqui, de Gênesis 18, 1 e 2, diz o seguinte: apareceu Abraão perto dos carvalhais de Manre, quando estava assentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda e correu ao encontro deles, curvou até o chão. Aqui, irmãos, essa aparição aqui, o próprio Deus e 2 anjos. Deus apareceu ali na tenda de Abraão, né? Lá tinha os carvalhais, né? Os carvalhos, né? De Manre. Deus apareceu a Abraão naquele momento e Deus começou a ter um diálogo ali com Abraão e com ele tinha 2 anjos. E esses anjos também tinham forma de homens. Então, eis aqui uma teofania.
E, posteriormente, Deus ficou com Abraão e enviou os 2 anjos para, para Sodoma, para que alertasse aquele povo que se convertesse a Deus e destruir toda aquela nação que era extremamente ímpia. Então, Deus ficou ali com Abraão certo momento, até teve aquele diálogo, né? Se tiver 50 pessoas, você preservaria a cidade? Deus, sim. Se tiver 40, sim. Se tiver 10, sim. E veja que não teve nem 10. Somente Ló e suas filhas foram preservados, né? Nem aqueles homens que as filhas de Ló estavam prometidas, eles tiveram a oportunidade porque eles não creram que aqueles anjos em formas de homens iriam destruir a cidade. Então, esse aqui é uma aparição para, para o homem, uma forma teofânica, né? Aqui há uma citação aqui também interessante do professor Guinaldo Hélio de Souza, diz que Deus é um ser espiritual. Isso significa que ele não é material, como nós. Não podemos ser medido, não pode ser medido ou pesado. Não se relaciona com seres humanos por meio de sentidos, como visão, audição. Sua natureza é espiritual. Aqui, essa citação está lá em João 4, 23 e 24. É aquela passagem com a mulher samaritana. Quando a Bíblia menciona olhos, isso aqui é interessante nós aprendermos, e eu peço que os irmãos anotem essas palavras. Quando a Bíblia menciona olhos e ouvidos ou mãos de Deus, está usando comparações para que possamos entender. Aqui é antropomorfismo, que é essa, essa associação aqui de que Deus tem olhos, ouvidos, coração de Deus, mão de Deus, né? Usando comparações para que possamos entender. Então, Deus é tão diferente, superior a tudo o que conhecemos, que a sua palavra, se a sua palavra não fosse assim, não compreenderemos nada. Então, precisou de Deus atribuir a formas humanas a si próprio para que nós possamos entender. Porque, se não fosse assim, nós não conseguiríamos entender. A Bíblia, ela tem muitas figuras de linguagem. A Bíblia foi escrita em vários gêneros textuais. Portanto, que nós possamos entender que quando Deus se comunicou aos homens, ele usou a nossa linguagem. A nossa linguagem possui, né, essas figuras de linguagem. Quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não quer se referir às semelhanças físicas. Aqui deu para os irmãos entender. Imagem e semelhança de Deus não é a referência física que nós temos a respeito de Deus. Deus não tem essa forma aqui humana que nós possuímos, mas sim semelhanças espirituais. Então nós temos nosso espírito e esse espírito é que nos liga a Deus, né? Esse tipo de linguagem simbólica, aqui já falei aqui das figuras de linguagem, o simbolismo, refere-se a Deus e é chamado de antropomorfismo. Isto é, atribuição de características humanas a Deus. Existe também uma outra palavra que os irmãos podem anotar, antropopatismo. Esse antropopatismo é quando nós atribuímos a Deus sentimentos humanos. Por exemplo, quando fala que Deus se arrependeu, isso é um antropopatismo, né? Agora, quando falo em características físicas, tipo coração de Deus, olhos de Deus, mão de Deus, a mão de Deus está estendida para todo aquele que nele crê, isso é um antropomorfismo. Aí tem uma diferença. Antropopatismo quer dizer as associações
de sentimentos. E antropomorfismo é associações a respeito das partes físicas que Deus possa ter se comparado com o homem. Por exemplo, A mãos. parte física é qual, pastor? A parte física é antropomorfismo. A parte de sentimentos é antropopatismo. Deu para entender? Deu sim, obrigado. Aí você pode anotar aí, pesquisa aí a respeito desse assunto. É muito interessante, né? Agora nós vamos falar das principais maneiras que os teóricos classificam os atributos de Deus. São essas duas. Existem outras classificações, viu? Mas aqui interessante para nós aqui é falar sobre os atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Atributos não comunicáveis, ou seja, os atributos que somente Deus tem. Somente Deus é eterno. Nenhum outro ser possui esse atributo da eternidade. Somente Deus é eterno. Deus não tem início de dias nem final de dias. Deus é eternamente, Deus é eterno. Nós temos que entender que a eternidade ela é diferente do tempo cronológico no qual nós estamos inseridos. O tempo eterno é o kairos de Deus. E a eternidade é o kairos de Deus. E o nosso tempo é o tempo cronológico, né? É a cronologia, que é diferente. Então, quando se fala que Deus enviou seu Filho para, na plenitude dos tempos, está falando do kairos de Deus, que é a plenitude do tempo de Deus. E quando se fala do tempo cronológico, está se falando do nosso tempo, né? Do Cronos, né? Kairos e Cronos. Kairos é o tempo de Deus, que se refere mais à eternidade. E o Cronos é o tempo feito por Deus, criado por Deus, que é uma questão cronológica. Então, nós temos que saber diferenciar esses dois tipos, né? Da eternidade não é a mesma coisa que o, o Cronos, né? Que é essa questão do tempo criado por Deus. Irmãos, imagine só a gente ficar a eternidade com Deus. Que coisa maravilhosa. Por outro lado, imaginem nós ficarmos a eternidade toda afastado de Deus. E isso vai se definir agora, é no tempo que nós estamos aqui na Terra, encarnado aqui nesse corpo. Deus, ele vai, uma pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar e ele vai dar os, ele vai nos recompensar e também vai punir aqueles que não crerem no seu nome. E essa questão vai ter implicação eterna na vida das pessoas. O interessante é que fala que Deus recompensará tudo que nós fizemos através do corpo, tanto para o bem, né? Ou então castigará, que é uma questão voltada para o mal. Tudo que é feito através do corpo. Então, o momento é agora, enquanto nós estamos vivos. Porque uma vez que nós desencarnamos, aí já não tem mais solução para aqueles que se perderem. E também não há nenhuma reversão para aqueles que estiverem classificados para viver ao lado do Pai Eterno, né? Vinde benditos de meu Pai. Afastai-vos de mim, malditos. Então, quer dizer, é uma coisa muito séria a nossa vida. E muitas pessoas não têm consciência disso. Igual tipo lá dos ateus, né? Eles vivem como se Deus não acreditasse em Deus, né? Ou melhor, os cristãos, né? Melhor dizendo, os cristãos nominais.
Eles vivem dizendo que Deus existe, eles acreditam na existência de Deus, melhor dizendo, e vivem como se ele não existisse. Então, é uma coisa muito séria e nós temos que parar para refletir ao longo do nosso processo de santificação, né? Porque nós estamos caminhando para aqueles que crerem para a vida eterna e aqueles que não crerem para o desprezo eterno. Então, aqui, Deus é o único ser que podemos atribuir a ele a eternidade. Aqui está o Salmo 90, 12, afirma essa característica. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Veja que coisa maravilhosa, né? Um ano, 1000 anos para Deus é igual um tempo passageiro, um dia. Então, Deus ele está fora dessa questão cronológica. Deus está numa esfera eterna. Uma analogia que nós podemos fazer a respeito dessa questão da eternidade de Deus é que Deus está, por exemplo, há uma linha do tempo, do início, e está se caminhando para o final, uma linha do tempo. E Deus está fora dessa linha, olhando para essa linha do tempo. Então, Deus sabe o que aconteceu no início, Deus sabe o que aconteceu, está acontecendo agora, Deus também já sabe o que irá acontecer. Então, Deus está fora dessa esfera cronológica, e sim, ele está numa esfera eterna. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, esse Deus que nós servimos. Ele sabe de todas as coisas. Amados irmãos, tem um atributo aqui que fala sobre a onisciência de Deus. Ele conhece os pensamentos de todas as pessoas que viveram no mundo, que estão vivendo e que ainda vai viver. Todos os pensamentos, tudo que passa pela cabeça de uma pessoa. E olha que é muita coisa que uma pessoa ela pensa em um minuto, vários pensamentos passam pela nossa mente. E Deus conhece todos eles. Deus conhece todos eles. De todas as pessoas. Nós temos hoje no mundo cerca de 7 bilhões de pessoas. E Deus conhece o pensamento de cada um. Não só esses 7 bilhões que estão vivos agora, mas as pessoas que viveram antes e já morreram. As pessoas que ainda vão nascer. Deus conhece o pensamento de todos. Olha o tamanho desse Deus. É por isso que quando fala que ele é maior do que o universo, ele é maior do que tudo, nós não podemos achar que isso é uma força de expressão. Não, realmente ele é maior do que o universo. Porque para ter um atributo dessa dimensão, só pode ser um ser extraordinário, um ser grandioso. Vamos continuar aqui. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. Quando eu falo Deus, irmãos, eu estou falando no Deus Trino, ou no Deus Triuno, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Estou falando nos três, que na verdade são três pessoas em uma essência. Então, nunca houve um tempo em que os três não existissem. Ele é a sua causa primeira. Aqui nós voltamos lá nos argumentos, né, de Aristóteles, replicado por Tomás de Aquino. Ele é a causa primeira. Ele é um motor não movido. Ele é um ser incriado. Glória a Deus, né? Coisa maravilhosa. Ele é um ser incriado.
A Trindade, ela já existia. Antes da fundação do mundo, a Trindade já estava ali. E eles se completavam. Eles eram seres que viviam de uma forma em um Deus único, triuno. Eles viviam de uma forma que eles não dependiam de mais nada. Eles eram autossuficientes. Portanto, a nossa criação, a criação do ser humano, muitas pessoas pensam que o ser humano, que Deus precisa do ser humano. Não, ele já era, Deus, em essência, e nas três pessoas, eles já eram autossuficientes. Autossuficientes. Eles não precisavam de nada. Eles não precisavam de nada, nenhuma criação. Ele não precisava de ter criado o mundo físico. Eles não precisavam de criar um mundo espiritual. Eles não precisavam de nada. Ele nos criou pelo seu imenso amor e pela sua imensa misericórdia. Eles eram autossuficientes. Eles não precisavam de nenhuma criação para que pudesse satisfazer essa necessidade. Eles não têm e não terão necessidade da criação para coisa alguma. Aqui nós vamos falar aqui da onipotência de Deus, que é o primeiro atributo aqui, é o segundo atributo na primeira eternidade. O que seria essa onipotência? Ele pode fazer todas as coisas. É o sentido do poder. Ele, do nada, ele criou a vida. Ele, do nada, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. E tudo foi criado através da palavra do seu poder. Então, ele tem um poder ilimitado. Nada pode limitar o poder de Deus. O Salmo 139 retrata bem esse atributo. Bom, o que diz o Salmo 139 aqui nessa parte aqui? Pois tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio de minha mãe. Quer dizer o quê? Onipotência. Ele formou ali o feto, a criança, dentro do ventre de sua mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, veja que a onipotência de Deus é uma questão assombrosa. Nós, seres humanos, temos que ficar assombrados com essa questão de Deus poder fazer todas as coisas. Assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, é uma formação, veja bem, ali na fecundação ali do óvulo, né? Dali nascer um ser complexo igual o ser humano, e outros seres também que têm uma complexidade muito grande, e isso é realmente assombroso, humanamente falando. E o apóstolo Paulo, aqui, quando ele escreveu esse salmo, desculpe, Davi, o apóstolo Paulo é lá no Novo Testamento, Davi escreveu aqui esse salmo, ele estava maravilhado com essa questão da onipotência de Deus. Porque Deus ele podia todas as coisas. E veja que o rei Davi ele estava passando por perseguição aqui. Então ele via os seus inimigos perseguindo e, no entanto, ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus que podia todas as coisas. Então ele ficava encabulado com isso. Ele sabia que Deus, no final de todas as coisas, Deus iria livrá-lo das mãos dos seus inimigos. Né? Tuas obras são admiráveis. Aqui ele fala que Deus pode fazer todas as coisas e tudo que ele faz são de grande
admiração. E a minha alma sabe muito bem, o interior do rei Davi sabia que tudo que Deus fazia era admirável. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido com as profundezas da terra. Aqui tem uma passagem aqui interessantíssima. Deus ele fez o homem, Adão, através de quê? Do pó da terra. Deus ele pegou ali o pó da terra e foi moldando ali Adão e fez Adão. E aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo na cabeça hoje. Aqui que Davi ele diz que fui formado e entretecido nas profundezas da terra, assim como Deus fez do pó da terra o primeiro homem. O apóstolo Paulo diz que ele se sentia aqui como foi entretecido nas profundezas da terra, só que ele estava no útero da sua mãe. Veja que coisa extraordinária. Ele faz uma associação da maneira que Deus fez o primeiro homem do pó da terra e da maneira que Deus fez o próprio rei Davi no útero de sua mãe. Ele faz associação aqui com o pó da terra. Entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram a substância ainda informe. Mesmo quando ele não tinha uma substância formada, ele não tinha pé, nem cabeça, nem os membros, nada. Deus já estava vendo como que ele seria. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Mais uma vez aqui, já um pouco mais relacionado com a onisciência. Amados irmãos, a nossa história já foi escrita por Deus. Deus já escreveu a nossa história. Porque Ele sabe do futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos. Ele sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Ele está fora do tempo cronológico. Ele está na esfera eterna, como eu já disse anteriormente. Então, Deus sabe de todas as coisas. E nossa história já foi escrita antes mesmo de nossos dias. Então, aqui fala o seguinte, aqui, ó, no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escritos, e determinando quando nenhum deles havia ainda. Antes de nossos dias acontecer, Deus já tinha escrito a nossa história, já tinha assinalado lá no seu livro a nossa história. Então veja que coisa interessante essa questão da onipotência de Deus, onisciência de Deus. Então não tem como a gente deixar de honrar e glorificar o nome do Senhor Deus, porque Ele é um ser maravilhoso. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. O Deus onipotente tem o poder de realizar todas as coisas, possíveis e impossíveis. Tudo está sujeito à sua vontade. E a vontade de Deus, ela é soberana. Vontade soberana de Deus. Então, Deus ele pode fazer todas as coisas. Quando você pensa que já não tem mais solução, Deus pode. Deus pode atuar e pode realizar coisas impossíveis. Aqui, com toda certeza, dentre esse grupo de pessoas que estão aqui conversando, nós estamos conversando aqui, com toda certeza, a maioria de nós já teve uma questão de onde a onipotência de Deus foi usada em nossas vidas. Muitas vezes, nós passamos por situações que parece que não tem mais solução. Mas Deus ele vem com a provisão. Com toda certeza, todos aqui, a maioria, para não dizer todos, tem um testemunho, né, uma passagem durante a sua vida em que Deus agiu. Eu tive algumas.
E, e para a honra e glória do Senhor, eu faço questão de todas as vezes que eu tenho a oportunidade de testemunhar o que Deus fez na minha vida. Então, a onipotência de Deus, ela é extraordinária, soberana. A vontade de Deus é soberana. Existe a vontade soberana de Deus. Deus determina o que irá acontecer. Mas existe também alguns momentos que Deus usa a sua vontade permissiva. Deus permite também que algumas coisas aconteçam, né, fora da sua vontade. Muitas vezes ele entrega o homem, veja que coisa interessante, ao seu próprio coração. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é quando Deus entrega o, ao seu próprio desejo, o próprio desejo do seu coração. Porque o nosso coração, o coração do homem, ele é enganoso. Romanos 1 fala claramente a respeito disso. Então, existe a vontade soberana de Deus. Deus decretou e isso acontece. Isso vai acontecer. Existe também a vontade permissiva de Deus. Deus permite que algumas coisas aconteçam. Então, vamos continuar aqui falando de um outro atributo. Já nós falamos um pedacinho dele aqui, mas falar sobre a onisciência de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, e para entender esse atributo de Deus, irmãos, está além da nossa compreensão. Como eu já falei, aquela questão dos pensamentos humanos, né, que Deus sabe tudo, todos, né? E aqui diz aqui no Salmo 139, versículo 1 a 4, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então aqui diz que Deus, ele sonda o nosso coração, ele conhece a nossa mente. Apocalipse fala que Jesus é aquele que sonda a nossa mente. Jesus, ele é aquele que anda em meio aos cartiçais. Os cartiçais ali é representação da igreja. Jesus anda no meio da sua igreja. Nós, como igreja, Jesus está andando no nosso meio. E ele sonda a igreja, ele sonda cada um de nós. Senhor, tu me sondas, me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. Ou seja, Deus, ele conhece todos os seus hábitos. Ele sabe todas que você faz no seu dia a dia. Deus sabe. Quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus percebe o seu pensamento. E sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Então, no seu cotidiano, irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando você acorda, quando você se levanta, quando você vai almoçar, quando você se ira, quando você fica triste, quando você chora. Deus, ele sabe tudo isso. E todos os seus caminhos que são bem conhecidos. Ele conhece também os nossos caminhos. Ele conhece todo o nosso direcionamento. São bem conhecidos de Deus. Nada foge ao conhecimento de Deus. Atributo incomunicável da onisciência. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então, antes de nós falarmos, ele sabe. Ele já conhece. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece o nosso falar. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso dia a dia. Então, não tem como nós escaparmos tanto da onipotência, da onisciência e onipresença de Deus. Não tem como você escapar da onipresença de Deus. Não existe nada que se passa na terra, nos céus, que Deus não saiba. Nada. Deus sabe de todas as coisas. Nenhum pensamento humano. Deus está ciente de todas as coisas. Oh, irmãos, que Deus maravilhoso.
Ele sabe, ele conhece todas as coisas. Não só aqui, no nosso plano natural, na Terra, e sim também no plano espiritual, nas, nos principados e nas potestades. Deus sabe todas as coisas. E o outro atributo aqui é a onipresença de Deus. Esse aqui é um atributo interessante, porque Deus está em todos os lugares. Não existe um lugar onde a presença de Deus não se manifesta. Então, aqui neste momento aqui, Deus está manifesto no nosso meio. O Salmo 139, ele relata muito bem essa questão da onipresença. Veja aqui, irmãos, que o Salmo 139, escrito pelo rei Davi, ele fala desses três atributos: onisciência, onipresença, onisciência e onipotência. E aqui, no que diz respeito à onipresença, ele diz assim: para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Não tem como você fugir da presença de Deus. Jonas tentou fugir. Deus determinou que Jonas fosse pregar lá em Nínive. E Jonas, ele simplesmente... Nínive ficava a 800 quilômetros ali da região de Jerusalém. E Deus era um povo ímpio, um povo muito... Um povo, era de uma impiedade muito grande. E Jonas não quis que eles tivessem oportunidade de arrependimento. E foi para o outro sentido contrário, mais 800 quilômetros para o lado da Espanha, do sul da Espanha, na cidade de Tarsis. Ele pegou um navio, pensando que ele iria escapar de Deus. Não conseguiu. Tanto que, assim que ele entrou, veio uma tempestade. Aqui também é uma questão da onipotência de Deus. Deus, ele move o mar, ele fez a terra. Veja que Jonas sabia disso. Jonas sabia que Deus criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Então, ele era o Deus tanto do céu, como Deus da terra, como Deus dos mares. Então, na hora que chegou ali, Jonas chegou ali naquele barco, um barco de um povo pagão, provavelmente era do Tiro ou Sidom, que era os fenícios, né, que eram os grandes navegadores da época. Deus moveu o mar, porque foi ele que criou o mar. E Jonas sabia disso. E ali, aquela tempestade toda, foi a história que você já conhece, né? Mas Deus, ele se cumpriu a sua vontade soberana. Ele determinou que Jonas teria que ir pregar lá em Nínive. E a vontade de Deus foi feita. Foi a vontade soberana. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações porque nós queremos que a nossa vontade sobressaia a vontade de Deus. Mas aí Deus coloca o homem, né, coloca o crente em seu devido lugar. Porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer sempre. É a vontade de Deus. Então, em alguns momentos, nós passamos por lutas, muitas vezes é porque a gente quer colocar nossa vontade acima da vontade de Deus. Nós passamos por lutas. Veja bem a história de Jonas. Ele passou por lutas, ele foi lançado ao mar. A partir do momento que ele caiu na água, a tempestade se acalmou. Aí veio aquele peixe, aquele grande peixe. Muitas pessoas, né, olham aquele peixe como se fosse uma coisa ruim. Não, aquele peixe é uma coisa boa, porque a partir do momento que ele engoliu Jonas, ele salvou a vida de Jonas. Porque senão, Jonas ele morreria afogado. Então ele levou Jonas até a praia. E ali, jogado ali na praia, Jonas teve que caminhar mais 800 quilômetros para chegar até a, a região da Assíria e pregar o evangelho
para aquela nação pagã. E aquela nação recebeu o direito, né, de Deus de não ser destruída. Aquela nação não foi destruída, ela foi destruída há cerca de 100 anos depois, por causa que eles voltaram a praticar a impiedade. Aí depois veio o profeta Naum, que pregou também contra Nínive, porém, o profeta Naum já veio pregar o juízo contra Nínive. Jonas pregou ali a salvação de Nínive, mas eles não se arrependeram completamente. 100 anos depois, Naum foi pregar o juízo, e Nínive foi destruída totalmente, e já não tem mais nenhum resquício dessa cidade lá chamada Nínive. Então, veja bem que essa questão da onipresença de Deus, Deus ele está em todo lugar. Aqui fala aqui, ó, para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Então, se você for lá para o mais alto dos céus, Deus está lá. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá no Hades, Deus também vai estar lá. Se eu subir as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, aqui está falando uma questão de lá em Israel tinha o mar grande, né, que é conhecido também como mar Mediterrâneo, que para eles o lugar mais distante que tinha a oeste era o mar Mediterrâneo. Então fala aqui, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu disser que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Para Deus, irmãos, luz e trevas é a mesma coisa. Então veja que esse Salmo 139, ele fala sobre esses três atributos de Deus, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença. Depois os irmãos, com mais calma, leem esse salmo e grave, né, no seu coração as palavras que estão descritas ali, porque é realmente uma coisa maravilhosa. O outro atributo incomunicável de Deus, gostaria só de relembrar que existem outros atributos. Aqui tem o atributo da unidade e tem também o atributo da imutabilidade. Eu não pus aqui o atributo da imutabilidade, porque essa apostila eu já fiz já tem um tempo já, então eu realmente esqueci desse atributo, né, de colocar esse atributo aqui. Mas eu já estou falando aqui para vocês entenderem que também há o atributo da imutabilidade. Então, aqui, vamos falar aqui do atributo da unidade. Deus é um ser único. E o ser único que se subdivide em três pessoas, né, que é a Trindade divina. E se manifesta de forma contrária à questão dualistas que apregou, né, duas divindades antagônicas. Aqui tem uma condição muito interessante que nós podemos aprender. Em várias culturas existe o dualismo. O que significa o dualismo? Eles atribuem duas forças antagônicas, o bem e o mal, que têm a mesma proporção. São proporcionais essas forças, proporcionais e antagônicas. Aqui, muitos também, nos nossos dias atuais, atribuem Deus e o diabo, como se o diabo tivesse a mesma força de Deus. Mas isso aí não contém amparo nas Escrituras. Deus criou o que é chamado de anjo de luz, né, que é o diabo, Abadom, Apolion, lá de Apocalipse. Deus criou esse ser. Então, Deus tem o total domínio sobre Satanás. Então, Satanás não é uma força em pé de igualdade com Deus. Deus, até que a palavra do Senhor em Apocalipse diz que Jesus, na sua segunda volta, destruirá toda a impiedade, Satanás e seus anjos, através do sopro da sua boca.
Então, veja bem que Jesus, Deus, ele é imensamente superior a Satanás, que é apenas um anjo caído. E essa questão, ela está presente em algumas religiões, né? Aqui eu separei aqui pelo menos duas. O taoísmo, que apregou que há duas forças antagônicas, e o maniqueísmo. O maniqueísmo também apregou que há duas forças equivalentes e antagônicas. Até que esse maniqueísmo foi os maniqueístas, né, foram combatidos de uma forma muito expressiva pelo o pai da igreja chamado Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona combateu muito essa questão do maniqueísmo, porque ele não acreditava de maneira nenhuma que havia uma força, que o universo era regido por duas forças iguais, uma do bem e outra do mal. E Agostinho combateu esse maniqueísmo. Né? Até na faculdade minha que eu estou terminando agora, o artigo científico que eu fiz lá foi a respeito de Santo Agostinho. E o tema que eu usei foi esse tema do maniqueísmo. Porque Agostinho combateu esse dualismo de duas forças que se comparavam, né? E antagônicas. E as crenças politeístas também apregou a fé em vários deuses, ou seja, uma pluralidade de deuses. Então, aqui é o seguinte, isso tudo aqui não tem amparo na Bíblia de maneira alguma. Nem o maniqueísmo, o dualismo, que são duas forças iguais, e nem o politeísmo, que apregou que existem várias forças, vários deuses, no mesmo pé de igualdade. Então, aqui, Deus ele é único, ele é soberano, ele é o Criador, e tudo está sobre o domínio de Deus. Deus é o autor e consumador de todas as coisas, inclusive da nossa fé. Então, a Trindade divina, ela não contraria a unidade de Deus. Porque, como eu sempre bato na mesma tecla, né? É uma substância, um homocios, em grego, e três hipóstase, que também é em grego, que é pessoas. Homocios é substância, uma essência, homocios. E homo, uma, ocios, substância, homocios, em grego. Ou hipóstase, que é uma pessoa. É, três hipóstases, né? Que é três pessoas em uma homocios. Isso lá em grego, né? Lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico e algumas porções em aramaico. Então, vamos continuar aqui. Só um Deus, pois consiste em um Deus que apresenta três pessoas, né? Três hipóstases. Uma unidade, né? Homocios, hipóstases. São Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, com a mesma homocios, substância. A crença em um só Deus está relatada na Bíblia Sagrada. Em vários versículos, a crença em um só Deus está relatada na Bíblia. Né? Veja aqui, lá em Deuteronômio, né? Diz 6,4. Isso aqui é o Shemar. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus e o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Aqui é o Shemar, que os judeus, os israelitas, né? Eles ele pronunciava se chamar como uma confissão de fé, né? Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Como outras culturas, né, outras religiões tentam imitar o cristianismo, o islamismo, que é os muçulmanos, também tem uma confissão de fé deles que diz que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Então, eles copiaram aqui do cristianismo, do judaísmo, né? Essa questão do chamar, que ouça só Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe Alá, é o único Deus, e Maomé é seu profeta. Né? Essa religião islâmica, ela nada mais, nada menos que elas são imitadores do judaísmo e do cristianismo também. Assim, todos os povos da terra, aqui já 1 Reis 8,60, ou 8,6, aqui não sei se eu pus a referência certa. Aqui, ó. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Também relatando essa questão da unidade de Deus, Deus como um ser único. Deus é único e se revela na Trindade. O outro atributo comunicável que nós temos aqui, como eu já falei, é a imutabilidade, né? Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, um outro atributo que é incomunicável de Deus é a imutabilidade. Irmãos, até aqui, vocês querem comentar algum assunto a respeito, alguma pergunta a respeito aqui desse que foi falado aqui, desses atributos incomunicáveis? Nós estamos com 11 pessoas participando. Está aberto aqui para vocês fazerem algumas perguntas, se quiserem, né? Pastor, eu cheguei um pouquinho atrasado. Você podia explicar o que seria, tipo, o incomunicável? Incomunicável é um atributo, os atributos de Deus que somente Deus tem. Somente Deus possui esses atributos, os atributos incomunicáveis. Ou seja, são os atributos que Deus não repassa para a sua criação. Somente Ele tem. Somente Deus é eterno, somente Deus é onipotente, somente Deus é onisciente, somente Deus é onipresente, somente Deus é imutável, somente Deus é único. Então, esses são os atributos incomunicáveis. Entendeu, Ian? Pastor, boa noite. Entendi, Paz e obrigado, pastor. graça. Ô, Marcelo, passa? Esses atributos comunicáveis aí, nem os anjos dos céus sabem dele, né? Somente Não, Deus, né? somente Deus. São atributos de Deus mesmo. Os incomunicáveis, né? Isso. Ou também são chamados também de não comunicáveis. Você vai achar essas duas expressões, né? Tanto incomunicáveis como não comunicáveis. Beleza aí, Marcelo? Ok, beleza. É porque quando você se trata da situação de Deus e céus, muita gente acha que os anjos dos céus têm o mesmo contato com Deus assim, que pode saber de tudo, sabe todas as coisas, mas não, né? Que tem coisas somente o Senhor mesmo tem a ciência da existência, né? É claro, nós temos que entender que os anjos também são seres espirituais, né? Eles já têm essa coisa a mais do que o homem. O homem são seres carnais, né? Os anjos são seres espirituais também. Eles têm poderes também extraordinários, mas não a questão de atributos incomunicáveis, que esses atributos somente Deus tem. Ok, entendi. Obrigado, pastor. Nada. Podemos então voltar para o conteúdo? Para mim está tranquilo, pastor. Tudo bem. Pastor, Pois, Eliette, olha, passa. eu gostaria que o senhor só descrevesse para mim o significado de homocios que o senhor relatou. Homocios é a palavra grega para substância.
Ah, sim. Né? Você entendeu a outra palavra também, grega, hipóstase, que é pessoas? Hipóstase? É, Sim. pessoas, né? Porque a Trindade é formada de uma substância, né? Uma essência, uma substância, que se subdivide em três pessoas. Então, é uma homocios, que subdivide em três hipóstases. Ok. Obrigada. Interessante que vocês, eu não sei se eu coloquei isso na apostila, interessante que vocês tivessem alguma palavra assim diferente, vocês já anotem, né? Para que eu possa pesquisar depois, né? Assim que a gente mantém conteúdo em dia, né? Quando você começa a aprender, você pesquisa um dia, você pesquisa. Aí no outro dia você vai ali, já olha de novo, e você já começa a assimilar o conteúdo. É assim que se aprende. Então vamos voltar lá Pastor, para... Oi? eu só não consegui, eu tenho feito isso, procurado a palavra assim que o senhor fala. O Uhum. mocinho está ok. Agora, eu não consegui. Hipóstase. Hipóstase. É. Você conseguiu achar aí, não? Aí não? Não, essa eu não estou conseguindo. Não sei se eu estou escrevendo errado. Depois eu vou procurar aqui e vou passar para Uhum. você a maneira correta da... Tá, da Porque escrita. porque é grego, né? É Esse eu grego. não estou conseguindo. O mocios eu consegui. Mas eu aguardo, então. Deu para ver que homocia é substância mesmo, pastor? Sim, sim, tá ok. Então beleza. Então vamos voltar lá. Eu vou ver se eu tenho essa palavra aqui. Espera aí. Eu acho que aqui na apostila aqui, eu devo ter escrito ela, mas está em outro lugar aqui. Agora eu achei ela, é com H, hipóstase, Ah, com tá. H e S no final. E está dizendo o quê? Hipóstase, peraí que eu vou voltar só um pouquinho. Hipóstase. Para os pensadores da antiguidade, realidade permanente, segundo a reflexão moderna e contemporânea, eu acho que aqui também fora. Né? É porque o grego ele tem que escrever com as palavras certinhas, né? Mas aqui fala que ela é em grego, hipóstase e substância, isso mesmo, substância. Uhum. Então, vamos voltar Pastor, aqui. Essa natureza. Oi? eu pesquisei aqui ela também e falou que ela tem origem do latim. Não, hipóstase é grego. A minha eu achei que é grego. É grego. Aí depois eu mando para vocês aí no grupo aí, a Uhum. escrita corretinha, vai ficar mais fácil. Ok. Agora vamos falar dos atributos comunicáveis. Esses atributos aqui são o que Deus ele repassa às suas criaturas aqui, ó. Esses atributos qualificam o ser de Deus no que se refere ao tratamento com suas criaturas, ou seja, os seres humanos, e ajuda também na salvação, né? E para a salvação. Primeiro atributo comunicável de Deus que nós temos aqui é o amor de Deus. É um atributo que Deus ele repassa à humanidade. Nós como seres criados por Deus, nós temos esse atributo do amor, né? O amor ele pode ser o amor ágape, que é o amor de Deus. Ele pode ser o amor filo, que é um amor entre amigos, né? E também pode ser o amor eros, né? O eros é um amor de homem e mulher. Então pode ter essas classificações aí do amor. Mas o amor ágape, que é o amor de Deus, ele nos repassa para que nós possamos também sentir no nosso coração o desejo de estar fazendo bem, né? Fazendo bem para ajudar outras pessoas. Quando acontece alguma tragédia, a gente vê pessoas se unindo, né, para poder ajudar aquele que foi atingido, né?
Nós estamos vendo lá essa questão lá da Israel, né, lá com a guerra entre Israel e os palestinos, né? E o Hamas é um grupo terrorista que tem lá, lá na região da Palestina, né? O Hamas e o Hezbollah são dois grupos terroristas, né? Que está atacando isso aí. O Hezbollah ainda não entrou, não, mas o Hamas ele fez muita covardia lá e com certeza nesses momentos difíceis as pessoas se unem, mesmo nós sendo pecadores, o amor de Deus, Deus nos repassou, né? A gente tem um desejo no coração de ajudar. Tem pessoas que fazem obras de caridade movidos por esse amor, o amor de Deus. O primeiro atributo comunicável de Deus relatado no nosso estudo é o amor, e esse atributo, em suma, é a essência da própria natureza divina. Quando se fala que Deus é amor, aqui está falando da essência de Deus, que Deus ele é amor. Realmente, né? Porque se não fosse o amor de Deus, nós já teríamos sido consumidos, né? Porque Deus, ele abomina o pecado, e nós somos pecadores. Mas pelo amor de Deus, e a sua imensa misericórdia, ele nos mantém ainda preservados, né? O amor de Deus, aqui um fato interessante, né? Que o amor de Deus ele é infinito. Deus, nós podemos dizer que ele exala amor, né? O amor de Deus ele não tem limite. Deus ele exala amor. Ele demonstrou seu amor lá no povo de Israel. O povo de Israel também é um povo rebelde, né? Ele mantém o seu amor ali, mantém as promessas ali do povo de Israel. Ele mantém promessas também para nós. Igual eu falei, se não fosse esse amor, nós já teríamos sido consumidos, com certeza. Mas ele transborda amor. Nós temos que lembrar também que ele é justiça. É amor, mas ele é justiça. Muitas pessoas só acham que Deus é amor. Somente amor, não. Ele é amor, mas ele é justo. Porque senão, ele contraria a sua própria essência, né? Então, Deus é amor e ele é justiça. Aqui tem um versículo que fala bem a respeito do amor. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja o que Deus fala aqui, né? Até uma mãe que gerou o filho. Aqui o amor mais intenso que nós temos aqui, que eu entendo, né? O entendimento que eu tenho, é o amor de uma mãe. É um amor intenso. E mesmo que se esse amor intenso de uma mãe falhar, o amor de Deus não falha. Eu lembro que eu perdi minha mãe em 2020, e eu fui na praia, né? Já tinha 50 anos já. Eu fui na praia, a minha mãe falava assim, não estou nem dormindo de noite, com medo de você entrar no mar. Veja que coisa, né? É isso que é o amor isso é o amor de uma mãe. O filho já tá com a idade avançada, já mesmo assim, ela se preocupa. As mães aí não têm idade. A palavra latina, nós está falando que ele é um termo sinônimo da palavra latina persona. De quê? A palavra latina persona, né? Isso. Então, a persona é pessoa em latim. Né? Então, igual está falando, o amor de uma mãe, ela é um amor muito grande. E as mães aí sabem muito bem disso. Os seus filhos vai continuar sendo criança o resto da existência deles. O amor de uma mãe é muito forte, né? E o amor de Deus é superior ainda, superior a esse amor. Vamos falar um pouco aqui da espiritualidade de Deus. É um outro atributo comunicável, é a espiritualidade.
Deus é espírito. O próprio Jesus declarou que acerca da espiritualidade do Pai, né? Naquele diálogo lá com a mulher samaritana, corroborando com todo o ensino contido das Escrituras, que aponta para a natureza imaterial de Deus. Então, Deus é um ser espiritual. E o soberano é destituído de corpo físico, nós já falamos anteriormente. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. João, né? E aqui já falei, né, as passagens bíblicas que apontam para a aparição de Deus, eu não vou repetir aqui, não. Por ser espírito, Deus também é invisível. A gente não consegue ver Deus pelos nossos olhos naturais, né? A gente consegue ver o mundo espiritual muitas vezes pelos olhos espirituais, mas Deus não. Deus, a gente não consegue ver Deus. E a palavra do Senhor diz que ninguém nunca viu a Deus. Porém, nós vimos Deus de uma forma humana, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí sim, ninguém viu a Deus de uma forma espiritual, mas sim de uma forma humana, encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não pode ser representado por nenhuma figura em imagem esculpida, pois ele é imaterial e invisível. Aqui fala, dá uma chicotada, né, vamos dizer assim, em religiões que ficam fazendo ídolos, né, feitos por mãos humanas, como representação de Deus. Deus ele não deixa que ser representado, não pode ser representado por nenhum tipo de figura. Aqui, ó, Êxodo 20, 4, 6, é o decálogo, né, os 10 mandamentos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus ele não pode ser representado por nenhum tipo de figura. Nenhum tipo de figura. Aí, a teologia católica tem essa questão de representação de deuses, né? Santos. Mas não, Deus ele não pode ser representado por nenhum tipo de escrituras, de esculturas. Deus é espírito, portanto é necessário que busquemos a Deus em espírito e verdade. Mais uma vez, enfatizando aqui o capítulo lá do capítulo 4 de João, né? Do Evangelho de João. Santidade de Deus. Então aqui, ó, Deus ele também repassa a nós a sua espiritualidade. Deus ele reparte com nós a questão da espiritualidade, porque nós também possuímos um espírito. Alguns acreditam que nós possuímos alma, espírito e corpo. Outros acreditam que nós possuímos alma, espírito e corpo, tricotomia. Alguns admitem que nós somos corpo, alma e espírito, dicotomia. Eu particularmente, eu acredito que nós somos alma, corpo e espírito, né? Mas é uma questão de interpretação dos textos e também não é uma questão que vai trazer malefícios para a nossa salvação. Então, é uma questão secundária, não é uma questão fundamental da nossa fé. Se você é tricotômico ou dicotômico, você vai para o céu ou não. Não tem nada disso. Essa questão aí é uma questão de interpretação. Né? Interpretação. E a maioria das igrejas, inclusive a Igreja Batista,
ela entende que o homem é corpo, alma e espírito. Oi? Alguém falou aí? Está o microfone aberto aí. Por favor, se não tiver alguma pergunta, feche o microfone, por favor, para não dar interferência. As passagens bíblicas, aqui já falei, né? Tá? Outro atributo comunicável de Deus é a sua santidade. A santidade de Deus nos ajuda a entender o porquê ele não tolera o pecado. Deus ele não tolera o pecado de forma alguma. Por ser santo, de forma nenhuma ele pode admitir iniquidades que os homens cometem. Aqui é uma passagem muito interessante. Quando Jesus ele morreu ali na cruz, ele se fez pecado em nosso lugar, né? Ele se fez maldito nesse lugar. Maldito aquele que é pregado no madeiro. Então, naquele momento ali, Jesus estava, pela primeira vez em toda a existência, pela primeira vez em toda a eternidade, Jesus ele se sentiu separado do Pai. Lembra que eu falei da questão da Trindade? Porque ele se fez pecado em nosso lugar. Tanto quando ele estava lá no jardim, lá no Monte das Oliveiras, né, um pouco acima ali do jardim do Getsêmani, ele suava como gotas de sangue. Não é que ele estava com medo de sofrer os maus tratos pelos soldados romanos, não. E sim porque ele sabia que naquele momento ali, ele teria, por um pouco espaço de tempo, uma separação entre ele e o Pai. Por isso que ele chorou gota de sangue. Por isso que ele pediu, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Foi por isso. Porque naquele momento ali, na morte da cruz, o Pai obrigatoriamente teria que virar as costas para o Filho. Porque ele se fez pecado. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, foi o momento mais difícil para Jesus, foi ali, na cruz do Calvário, porque ele estava sendo feito pecado em nosso lugar. Ele estava redimindo toda a humanidade, toda aquela humanidade que crê. Então, ele se fez pecado, ele levou todo o pecado da humanidade nos seus lombos, né? E, por isso, ele teria que ficar por um período, pequeno espaço de tempo, separado do Pai. E isso lhe angustiava o coração, porque ele falou que estou com a alma angustiada até a morte, ali lá no Monte das Oliveiras, justamente por isso. Mas quando ele morreu, ele ressuscitou, ele restaurou essa comunhão com o Pai. Tanto que hoje ele está à destra do Pai como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Ele foi assunto aos céus, está ali à direita do Pai. A sua comunhão com o Pai já foi restaurada. E essa é uma passagem muito bonita e significativa, né? Porque se não fosse assim, nós estaríamos todos condenados ao castigo eterno. Então, essa santidade de Deus, ele repassa aos seres humanos, aos homens. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o seu nome é escrito lá no livro da vida. E você é automaticamente justificado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já foi santificado, você já foi justificado. E depois da justificação, você vai passar por um processo de santificação. E esse processo de santificação vai durar toda a nossa vida.
até o dia que o Senhor nos recolher, ou então ele voltar e nos resgatar, e nos arrebatar. Esse será o processo de santificação. E essa santificação, ela vem do Pai. A justificação, ela vem do Pai. Essa questão que eu estou falando aqui, irmão, de santificação, de justificação, santificação, essas expressões nós vamos estudar na doutrina da salvação. Nós vamos estudar, né, a fundo a questão da doutrina da salvação. E essas expressões, por exemplo, justificação, santificação, glorificação, estado eterno, isso faz parte dessa doutrina, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E nós iremos estudar, né, bem a fundo essa questão. E essa disciplina de doutrina da salvação, ela mostra que essas expressões, elas estão na ordem da salvação. Em grego é chamado de ortus salustis, que é a ordem da salvação. Nós iremos estudar passo a passo cada uma dessas ordens, né? Tanto a justificação, santidade, glorificação, né, e consumação, estado eterno. Nós vamos estudar tudo na doutrina da salvação. Então, a santidade, Deus repassa por nós. A santidade vem de Deus. Deus que distribui a sua santidade para que os seres humanos, aqueles que creem, pudessem participar um pouco dessa santidade de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós seremos participantes da glória de Deus. E a justiça de Deus também é um outro atributo comunicável. E aqui nós já falamos do amor de Deus, mas nós temos que falar também da justiça de Deus. E todo pecado cometido terá que ter uma punição. Todo pecado. O pecado original que Adão e Eva cometeu lá no Éden, Jesus, ele nos perdoou desse pecado, ali na cruz. Mas existem também os pecados que a gente comete no nosso dia a dia, que também faz parte da justificação. Mas, porém, nós temos que estar sempre arrependendo e pedindo perdão desses pecados. Mas o importante saber sobre a justiça de Deus é que todo pecado terá que ser punido. Porque senão ele não é Deus. Porque se ele passar a mão na cabeça de algum tipo de pecado, ele não está sendo verdadeiramente Deus. Porque Deus, ele é justiça. Ele tem que punir o pecado. Me dá um pedacinho de linguiça? A justiça... Tem carne moída dentro da geladeira. Oh, me dá um pedaço dessa linguiça também? Uai, meu trem abriu aqui, me perdoa. Oh. Nossa, Deus, deu até água na boca Todo mundo agora. quer agora, Angélica. Me perdoa, Divide gente. aí. Gabriel entrou aqui, a fome bateu, eu falei, eu quero linguiça. Deu até água na Deus boca abençoe. agora. Deixa eu fechar aqui, eu não vi que estava bem. Ah, tá. Mas é o seguinte, aí, Deus é justiça, e o pecado será punido. Deus, ele puniu o nosso pecado em Jesus. Jesus tomou gota a gota o cálice da ira de Deus. E ai daquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque o cálice que foi derramado, que Jesus tomou gota a gota, será derramado naquele que não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, é uma coisa muito séria. Coisa muito séria. Nós temos que entender que o cálice da ira de Deus foi derramado no seu Filho amado. E aqueles que não aceitarem Jesus, não reconhecerão o sacrifício de Jesus, não reconheceram, né, o sacrifício de Jesus. Então, virá sobre ele o cálice da ira de Deus. Deus tem que punir o pecado, não tem como. Lá no Antigo Testamento, Deus ele
aplacava a sua ira sobre o pecado da nação de Israel com sacrifício de animais. O animal era sacrificado lá no tabernáculo, no altar de sacrifício, e o sangue era levado até o Santo dos Santos e era aspergido sobre a tampa do propiciatório, ou seja, a tampa da Arca da Aliança, era aspergido ali o sangue. Deus olhava aquele sangue que foi aspergido ali, e ali ele não via o pecado do povo. O pecado do povo era encoberto. Só que esse pecado, esse ato, tinha que ser rotineiramente feito. E Jesus, ele veio de uma só vez, ele também, através do seu sangue derramado, ele, de uma vez por todas, ele aplacou a ira de Deus através do seu sangue, que foi derramado ali na cruz. Então, aquele ato de que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, e derramava ali, aspergia o sangue de um bode, de um carneiro, ali na Arca da Aliança, sobre a tampa do propiciatório, Jesus apontava para Jesus, o sacrifício dele lá na cruz. Ali o povo de Israel estava sendo treinado. E o povo de Israel, aqueles que creram, foram salvos porque eles tinham a promessa do Messias que haveria de vir na plenitude dos tempos. E, porém, nós que já vimos que Jesus já veio, nós também somos salvos porque pelo nosso reconhecimento do sacrifício de Jesus que já veio. Então, todas as pessoas, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e nos dias atuais, todos foram salvos através do sacrifício de Jesus. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter. E Deus vai punir o pecado. Ele vai punir o pecado sobre os ímpios, porque ele é justo. A palavra diz que Deus é justo e o justificador. Então, ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Muitas pessoas entendem que Deus ele vai salvar todas as pessoas porque ele é amor. Não, isso aí é uma doutrina errada, é uma doutrina herética, que é chamada universalismo. O universalismo prega que todos serão salvos. E alguns mais radicais dizem que até Satanás será salvo. Esses aí são os universalistas. São um pessoal herege, um pessoal que prega uma heresia, que nós sabemos que nem todos serão salvos, que nem todos irão aceitar o sacrifício que Jesus fez ali na cruz para nos salvar. Então, essa é a justiça de Deus. Deus ele vai punir o pecado. Outro atributo aqui é a fidelidade de Deus. Deus ele é fiel. Mesmo nós, como infiéis, ele é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus ele é fiel. Esse atributo comunicável que Deus repassa à humanidade é também a questão da fidelidade. Nós podemos ser fiel a Deus e buscar as coisas de Deus, mas encontrar fidelidade a Deus em nossos tempos está sendo muito difícil, porque muitas pessoas apenas falam que é fiel, mas no fundo mesmo elas não são fiel a Deus. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, mesmo assim, ele mantém as suas promessas. Deus ele manteve as promessas lá no povo de Israel. Mesmo o povo de Israel adorando outros deuses, mesmo o povo se rebelando contra Deus, adorando Baal, adorando Astarote, adorando lá até o deus dos filisteus, que é Dagon. Mas mesmo assim, Deus ele manteve suas promessas ao povo de Israel. Ele
Se o povo de Israel se arrependesse dos seus maus caminhos, ele era fiel e justo para abençoar. E assim é conosco também. Muitas das vezes, nós somos infiéis, mas ele é fiel e justo para nos abençoar. Mas nós sabemos que a fidelidade de Deus é infinita, mas muitos de nós também não temos essa questão de ser fiel e buscamos caminhos errados. Aqui, 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo em nenhum dos seus atributos. Ele não pode negar a si mesmo nos seus atributos incomunicáveis, nem nos seus atributos comunicáveis. E Deus ele fala também que nós temos que ser santo, porque ele é santo. A palavra de Deus afirma isso. Ser perfeito. Nós não somos perfeitos, nós sabemos disso. Nesse plano terrestre aqui, nós não atingiremos a perfeição. Porém, nós temos que buscar a perfeição o tempo todo, porque Deus ele vai cobrar de nós a perfeição, porque ele é perfeito. Ele não conhece nenhum tipo de imperfeição. E Deus vai cobrar de nós também a fidelidade, porque ele é fiel. Mas mesmo assim, na sua imensa fidelidade, ele ainda cumpre as suas promessas, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, amados irmãos, hoje, deixa eu ver só as horas aqui. Hoje nós vamos ficar por aqui. São 9h10, né? Hoje nós vamos ficar por aqui. Aí, semana que vem, a gente já entra no capítulo 8. Já está acabando a apostila, né? E a última segunda-feira nós vamos estar presencialmente aí na igreja. Alguma pergunta? Pastor Eliette, Pois não, Lete. sobre a justiça de Deus, o Senhor diz que Deus vai punir o pecado, né? Que ele é amor, mas ele é justiça. E ele irá punir o pecado. Aí teve um momento que o Senhor disse que todos os que... Aí eu me perdi aqui. Todos os que aceitarem o sacrifício de Deus serão salvos? Sim. Essa é a parte que eu gostaria que o Senhor me explicasse novamente. É porque Jesus ele morreu na cruz para nos salvar, né? Sim. Porém... O Senhor diz que até eram feitos sacrifícios com Lá no animais. Antigo Testamento. Lá no Antigo Isso. Testamento era feito sacrifício. E aí, de uma certa forma, as pessoas criam em Deus, sabendo que ele era o único, né? Deus. Eles criam num Deus, num Messias que haveria de vir, né? Que é Jesus, lá no Antigo Testamento. Né? E nós cremos no Messias que já veio, que é Jesus. Sim. E para a gente ser salvo, a gente tem que crer em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por Cristo. Então, nós temos que crer de todo o coração que Jesus é o nosso Salvador. Então, todos esses que acreditaram, mesmo antes da vinda do Messias, eles podem ter sido salvos. Seria Sim, isso? Seria, com toda certeza. Seria um pouco ali da indesculpabilidade, quando aquele que não creu, ele foi condenado e aquele que creu foi salvo. Sim. Porque é o seguinte, o povo de Israel era o povo de Deus da antiga aliança. E Deus preparou aqueles sacrifícios para eles, para que fossem relembrados os sacrifícios de animais, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. E isso o povo de Israel começou a praticar, já prevendo, né, que eles tinham a promessa que o Messias viria. Então, eles praticavam aqueles rituais
de sacrifício de animais, apontando, estilo na consciência que aquele sacrifício apontava para o Messias que viria, Jesus, lá na plenitude dos tempos. Então, eles, através dessa ritualística, eles foram salvos, porque eles também criam no Messias. Sim. Outras nações que habitavam ali perto ali, eles não tinham esse entendimento. Então, eles não creram, né? E nós que aceitamos Jesus, nós cremos no sacrifício que Jesus já fez, lá na cruz. Então, nós também somos salvos. Aqueles dos santos do Antigo Testamento que creram no sacrifício, através dos rituais, no Messias que haveria de vir, também foi salvos. Então, esse é o plano de Deus para a nossa salvação. O plano de Deus é perfeito. Perfeito. Não tem como a gente dizer que há algum tipo de imperfeição nesse plano. O plano de Deus é perfeito. Só que existem pessoas que não irão crer. Então, essas pessoas, elas serão condenadas. Elas serão lançadas lá no lago de fogo e enxofre, lá de Apocalipse, né? Apocalipse 20, que fala do lago de fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Então, essas pessoas irão para lá, porque elas não creram. Então, a salvação é em Jesus, em Cristo. Não tem como. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por mim, afirmou Jesus. Amém. Obrigada. Glaucia quer perguntar alguma coisa. Pode perguntar, Glaucia. A paz do Senhor, irmãos. Me perdoa que eu não consegui pegar o início da aula, que eu não estava em casa, mas o senhor, na hora que eu cheguei, só estava falando sobre a Trindade, né? Sim. Sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O senhor chegou a falar do Espírito Santo? Sim. Eu perdi essa parte. O que você quer saber? Eu quero... sobre a ordem eu entendi, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois o senhor fala sobre a outra parte também, sobre o amor. Sim. Sempre tem três, tipo assim, quando a pessoa aceitou a Jesus, quando a pessoa vem para aceitação, depois vem pela santificação, depois vem pela justificação. Sim. Sempre tem três. O único que a gente sabe, que a gente tem certeza, que é Deus, a ordem. No caso aí, são duas coisas diferentes. A Trindade é o Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Né? São um Deus que subdivide em três pessoas. Porém, Sim. a questão da ordem da salvação é uma outra coisa. Nós vamos estudar em soteriologia. Essa ordem da salvação, ela tem vários... não é só três, não. Ela tem alguns aspectos. Por exemplo, ela tem a santificação, depois vem a conversão, arrependimento e fé, santificação, glorificação, estado eterno. Essas são algumas das ordens da salvação, né? As ortosalustes. Então, mas não é que são três. Antes de chegar lá, o senhor falou sobre outra ordem também. Sobre uma outra ordem. E eu não peguei a parte do Espírito Santo. Porque foi aquela parte que o senhor fala sobre... Deixa eu falar a palavra certa para mim não errar. É a palavra da... Senhor. Substância? Homocios? Não. E é do presente, do que não se vê e do que se vê. Tá. Eu acho que ela pegou a parte da unidade, o senhor estava falando da unidade de Deus. E foi quando o senhor falou do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Isso, aí depois o senhor falou sobre aquela... do que não se vê
e do que se vê. Ah, tá. Do mundo natural, criado por Deus, né? E Deus, ele é espírito. Sim. Então, ele não possui um corpo físico igual o nosso. Sim, essa parte eu peguei. Ele é espírito, essa parte né? eu peguei. E Agora, Deus... na hora que o senhor fala sobre aquela palavra, eu não gravei a palavra. Theomocios. Aquela hora que o senhor fala que a gente... Sobre o que a gente não pode ver, que é só Deus que vê. Eu falei não é dos atributos incomunicáveis, não? Eu falei? É uma palavra diferente. Estou procurando a palavra é diferente. Eu não anotei, eu fui seguindo na apostila. A gente fala tanta coisa. Pastor, licença, Eliette. Ela, acho que ela está falando do atributo de Deus incomunicável. Isso. É que eu anotei aqui também. É o incomunicável e o comunicável. Onde o Espírito Santo entra aí? É o atributo que somente Deus tem, somente Deus sabe, Sim. somente Deus vê. E onde o Espírito Santo entra no incomunicável e o comunicável? Ele é um só. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Sim. Ele tem os mesmos poderes de Deus Pai e Deus Filho. Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não é um Deus menor nem maior. Ele é o mesmo Deus que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os mesmos atributos que Deus Pai, Deus Filho tem, o Deus Espírito Santo também tem. Eles são Deus. São os mesmos atributos. Sim, mas o comunicável do Espírito Santo, então? São os mesmos atributos. São os mesmos? Tudo que eu falei para Deus, eu estou falando para Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estou falando para os três. Eu não posso separar, né, as pessoas. A Trindade. Isso é um erro, né? Você não pode... Aliás, eu não posso separar as substâncias, né? Por exemplo, tem 3 substâncias, não, é uma substância. Quando eu falo Deus, eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quando eu falo de pessoas, aí é diferente. Eu estou falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas em uma substância. A Trindade... essa parte que eu me confundi. A Trindade é um mistério de Deus, sabe? Sim. Nós não conseguiremos entender a questão da inescrutabilidade de Deus. Nós não vamos conseguir entender esse mistério da Trindade, porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós não iremos conseguir entender. Ela é uma coisa foge ao nosso entendimento. Entendi. Mas nós, pela fé, nós temos que crer que é uma substância que subdivide em 3 pessoas, né? Entendi. Então, é igual o senhor falou, que eu acredito que eu não ouvi, mas eu tenho certeza, pela minha fé, eu tenho certeza que essas 3 pessoas são movidas através de nós. Elas são presentes, elas são comunicáveis. O seguinte, a Trindade divina é um mistério, como eu já falei, né? Sim. Porém, ela é onipresente. Ela está em todos os lugares. Sim. Inclusive dentro de nós. Isso. Dentro de nós. Porque se a gente não acreditar nisso, a gente nem presta para servir a Deus. Nós somos... A palavra de Deus diz que nós somos o templo... Se a gente não viver pela fé. Então, esse ser que esse fôlego que a gente respira o tempo todo é a Trindade. Tudo, Deus, né, na Trindade divina, ela é a fonte de todas as coisas. Ela é a fonte da vida, né? Então, tudo provém de Deus. Tudo vem de Deus. Deus é a fonte de toda a nossa existência. E aqueles que crerem, Deus habita no seu interior, no templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? E o comunicável? Aonde que o senhor fala sobre o comunicável? Porém, nós temos que entender o seguinte, os atributos incomunicáveis,
só Deus tem. Sim. Eu vou falar para você aqui, a eternidade, só Deus é eterno? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Só Deus é onisciente? Sim. Só Deus é onipotente? Sim. Só Deus é onipresente? Sim. Ele é eterno, ele é imutável e ele é único. Só Sim. Deus possui esses atributos. Nós Por isso não. ela é incomunicável. Nós não possuímos nenhum desses atributos. Nós não somos eternos, nós não somos onipotentes, nem onipresentes, nem nada disso. Porém, os atributos comunicáveis de Deus, ele repassa a nós. Por exemplo, o amor de Deus. Nós temos um pouco de amor de Deus no nosso coração. Sim. A Esse comunicável seria o amor, a paz, a graça, é isso? Nós podemos dizer que essas coisas que são benéficas, né, elas são emanações desses atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, a paz. A paz, ela está relacionada a quê? Ao amor. Se Isso. você ama o seu próximo, você vai ter paz com o seu próximo. Isso. Né? Então, ela vem do amor. Né? A justiça de Deus. Se você trata com o seu próximo com justiça, você está absorvendo isso da justiça de Deus. Sim. Se você possui uma espiritualidade, Deus que é a fonte dessa espiritualidade para que você possa exercer essa questão da espiritualidade. Né? Então, a justiça também, se você é justo, você está recebendo um pouco desse atributo comunicável de Deus, que é a justiça. Então, nós temos que entender o seguinte, atributo incomunicável, só Deus tem. Sim. Atributos comunicáveis, Deus repassa a nós. Entendi. Se você entender isso, já está bom demais. Isso. E tem ordem, pastor, sobre paz, graça e paz, amor? Não. O amor eu sei que é o primeiro. Não. O amor eu sei que é o primeiro, né? A questão não tem uma ordem, não. Não tem ordem, não. Não. É sentimentos, né? Sim. Sentimentos importantes. Entendi. É isso que eu queria saber. O que é comunicável? Se a pessoa diz que ama a Deus e não ama o próximo, então ela não ama a Deus. É isso? Como que você vai amar? Isso, né? Como que você vai amar a Deus que você não vê, porque ele é invisível, e não ama o próximo que você está vendo todo dia? Então, entendi. Esse é o comunicável. É impossível. É o amor de Deus, é comunicável. É impossível agradar a Deus se a gente não vai servir aqui na Terra. Se a gente não serve bem na Terra, nós não conseguimos servir no céu, é isso? Não, é isso mesmo. E o que é o seguinte, mesmo, né? a gente vive aqui na Terra, né? Nós temos que lembrar que nós somos imperfeitos ainda. Nós estamos no processo de santificação. Mas o que eu falo é o seguinte, nós temos que buscar amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sim. E amar a Deus sobre todas as coisas. E é o comunicável. Essa questão, Jesus tirou lá dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são 10 mandamentos. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E se você reparar, lá nos 10 mandamentos, tem 4 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, está se referindo a Deus. Amar o seu Deus sobre todas as coisas, né? Primeiro, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem se curvarás diante dela, não pronunciarás o nome de Deus em vão, e guardai o dia de sábado para o santificar. Os primeiros 4 mandamentos que é relacionado a Deus. Vertical, né? Vertical. Os outros 6 mandamentos já não é mais vertical. Você não está se relacionando com Deus. Você está se relacionando com o seu próximo. Né? Sim. Por exemplo, honrar pai e mãe. Você está se relacionando com quem? Com o ser humano.
O ser humano. Uhum. Não matarás. Ser humano. Não Ser adulterarás. humano. Ser humano. Não roubarás. Ser humano. Não darás falso testemunho. Ser humano. Não cobiçarás a mulher do próximo e as coisas do seu próximo. Ser humano. Então, o que Jesus falou? Amar o seu Deus acima de todas as coisas. Né? Os primeiros 4 mandamentos. E os outros 6 mandamentos. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu de uma forma extraordinária essa questão dos 10 mandamentos. Amém. Amém? Entendeu? Entendi. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Se não, nós vamos orar. Já são 9h30, né? 2 horas de aula, né? Hoje, falar de atributos é muito interessante, né? Então, vamos orar, então, agradecer ao nosso Deus, né? E semana que vem tem mais. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai amado, pelos seus atributos, pelas suas características. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor é eterno. Te agradecemos porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor é o único, porque o Senhor é imutável. Te agradecemos, Senhor Deus, por todos os seus atributos. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é santo e nos repassa a sua santidade. Te agradecemos, Pai amado, pelo seu amor. Te agradecemos, Pai amado, pela sua fidelidade. Te agradecemos, Pai, pela sua justiça, porque o Senhor é o justo e o justificador. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor é nosso Deus. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada irmão que está estudando nesse seminário. Te agradeço, Pai amado, pela iluminação que o Senhor tem nos dado para transmitir conhecimento aos nossos irmãos. Pai amado, que o Senhor vem estar nos capacitando grandemente para continuarmos esse trabalho. Que o Senhor venha, Pai amado, dar perseverança a esses irmãos, que eles possam perseverar, Pai amado, nesse estudo. Porque, Pai amado, muitas pessoas não valorizam, Pai. Mas eu honro e te dou glória pela vida desses irmãos que estão aqui. Porque eu sei que eles têm um pensamento contrário a esses que não valorizam. Porque eles estão valorizando, Pai amado. Eles estão sendo fiel. Porque o Senhor também é fiel. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja nos abençoando nesse restante de semana. Que o Senhor possa cada vez mais nos livrar de todo o mal. Que não venha nenhuma retaliação, Pai, na vida desses irmãos dessas irmãs que estão estudando conosco, porque eles estão fazendo a sua vontade. Pai amado, Pai querido, nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos. Amém. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Amém. Toda aquela que tem fé pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tchau, pastor. Com Deus. Tchau, gente. Amém. Tchau.
Tchau. Noite, professor. Noite, paz.